O fundo imobiliário de hoje teve mais de 12% de dividend yield nos últimos 12 meses. Tem mais de 60 CRIs e quase 100% deles são cota sênior, mais seguras, portanto. Estamos falando dele, Becri 11, Banestes Recebíveis Imobiliários, um fundo de papel que está sendo negociado no mercado secundário, como você vê aí, um pouco mais caro do que o seu valor patrimonial, portanto com um pequeno ágio. Esse fundo é gerido pela Banestes Recebíveis Imobiliários e administrado pela BRL Trust. O objetivo do fundo é adquirir ativos financeiros de base imobiliária, como certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs, letras de crédito imobiliário, letras hipotecárias, enfim, tudo que tiver relacionado ao mercado imobiliário. Seu benchmark é de IGPM mais 6% ao ano, porém, esse fundo não tem taxa de performance. Ele tem a taxa de administração, que é de 1% ao ano sobre o valor de mercado do fundo. E com informações extraídas dos sites fundsexplorer.com.br, também statusinvest.com.br, vamos a mais algumas informações sobre ele. Lembrando que esse vídeo aqui, por favor, não é nenhuma recomendação nem de compra e nem de venda. Do site Status Invest, vemos aqui os FIIs que tem o Becri no seu portfólio, com destaque para o BTG, Fundo de Fundos, o BCFF e o RED Top FOF, o HFOF, os dois maiores fundos de fundos da Bolsa. Indo lá para o Funds Explorer, vemos aqui a cotação ao longo aí dos últimos 6 anos, o tempo que o fundo possui, e que ele saiu lá da casa dos R$100 para hoje perto dos 110. Mas o gráfico mostra essa variação no valor da cota. A gente vê que teve bastante volatilidade no período. E aqui temos os dividendos. Historicamente ele tem ciclos de alta e baixa, mas pode-se dizer que hoje ele paga mais dividendos do que lá no seu início, o que é importante observar para o cotista. E se a gente considerar os últimos 12 meses, o dividend yield foi de quase 13%, mas a gente tem que ver que ali no finalzinho tem 3 meses de resultados não recorrentes. Mas o mais interessante é isso aqui, ó. Ao longo do tempo, o seu valor patrimonial cresceu, o que não é muito comum num fundo de papel. Tem outro site bacana que eu já trouxe aqui, né, que é o Análise de Ações, e no simulador de dividendos a gente tem a seguinte informação. Para receber em dividendos R$110 do Becri, o suficiente para comprar uma cota dele mesmo, eu preciso investir quanto? R$10.209. Agora, você sabe, né, que para poder investir com tranquilidade, antes você precisa ter o controle das suas finanças. Para isso, eu criei a planilha PPF de Organização Financeira, que vai te ajudar a saber quanto está gastando e quanto precisa investir todos os meses. É grátis, o link está aqui embaixo na descrição, e a única coisa que eu te peço, vai lá, deixa aquele like para poder fortalecer o nosso trabalho. E aproveitando, se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Eu sou Alex Silva e você está no PPF, Primeiros Passos em FIIs. Sou um investidor iniciante e todas as semanas trago um estudo diferente, mas que, como eu já falei, não representa nenhuma recomendação nem de compra, nem de venda. Também não se trata de um estudo completo. Eu não sou nenhum especialista, mas quero compartilhar com você aquilo que eu venho aprendendo ao estudar os fundos imobiliários. Portanto, eu também te peço que compartilhe esse conteúdo com aqueles teus amigos que estão aprendendo sobre fundos imobiliários. E dessa forma você vai estar apoiando aqui o meu trabalho. Mas voltando para o Becri, ele já tem quase 45 mil cotistas, são 44.939, tem um pouquinho mais de cotistas do que o município de Lapa, lá no Paraná. Um beijão aí para vocês de Lapa. O Becri é o 51º no IFIX, o ranking dos principais fundos imobiliários, e nos últimos 30 dias ele movimentou mais de 1.200.000 por dia. E por que isso é importante? Porque é um fundo com alta liquidez, é fácil para você comprar e vender cotas, caso você necessite. E entrando no relatório gerencial do fundo, que eu estou deixando o link aqui também na descrição, os gestores comentam a respeito da inflação, né? O IGPM acumulou quase 25% nos últimos 12 meses, o IPCA já bateu a casa dos 2 dígitos, o que é uma preocupação para todos nós. Mas comentando em relação ao setor imobiliário, os gestores estão se mostrando positivos, o que é ótimo. Mas, em se tratando de Brasil, né, tem sempre alguma coisa atrapalhando. Uma delas é a instabilidade fiscal e a outra é a escalada dos juros, que pode desaquecer a economia do país. Aliás, nessa semana o Copom subiu a taxa Selic para 7,75%, o que torna os empréstimos mais caros, acaba por sua vez diminuindo a atividade econômica e é um mecanismo utilizado para segurar a inflação. E com a Selic alta, a cotação dos fundos imobiliários tende a não subir muito. Mas, na minha opinião, vejo como uma grande oportunidade de comprar fundos descontados ou próximo do seu valor de patrimônio, como é o caso do Becri. E do que ele é feito? Temos aqui a composição da carteira. Praticamente 60% dele está indexado ao IPCA, mas tem também uma parte significativa em CDI, quase 25%, quase 5% está indexado ou IGPM ou IGPDI,
e tem uma parcela ali de 10% referente à remuneração dos fundos imobiliários em que ele investe. Sim, é isso mesmo. Porque o BCRI é composto 77% por certificados de recebíveis imobiliários, mais 10% da carteira, quase 11%, é composta por outros fundos imobiliários. E isso ajuda o fundo a buscar algo a mais, né, em relação aos dividendos, porque é aquela parte em que o fundo faz os trades, né, as trocas. Compra fundo imobiliário mais barato para poder vender mais caro e lucrar com a diferença. Em relação aos setores dos ativos, a maior parte dele é o risco corporativo, ou seja, são certificados de recebíveis imobiliários ligados a empresas, mas ele também tem crédito pulverizado, crédito residencial, shopping loteamento e multipropriedade. Mas uma das coisas que mais me chama a atenção no BCRI, e eu encontrei poucos fundos com essa composição, é que quase 100% desses certificados de recebíveis imobiliários são cota sênior ou única, portanto, mais seguras. Apenas 1,5% de cota subordinada ou mezanino, que são aquelas que envolvem mais riscos. Você conhece algum fundo imobiliário similar aí, que quase na sua totalidade tenha certificados de recebíveis imobiliários cota sênior? Se sim, deixa aqui para mim nos comentários. E se não, comenta também. Você tem o BCRI já na sua carteira? Acha que não cabe? Quero saber a sua opinião. E aqui do lado direito temos o duration da carteira, que é o prazo médio, né, de recebimentos dessas operações, inferior a 4 anos. E aqui temos um resumo da carteira. Tem uma sugestão aí para o pessoal do fundo, né, colocar algumas outras informações importantes com as quais a gente já está acostumado, né, como por exemplo o loan to value, que não tem aqui. Ele traz o emissor, o que é bacana, né, a gente saber que está bem diversificado. Traz o risco, se é corporativo, pulverizado, residencial, os indexadores, o duration e também os vencimentos, né? Outro ponto positivo aqui para o fundo é que ele não é muito concentrado nas operações. O que tem mais ali tem 5%, mas a maior parte das operações está ali abaixo dos 3%. E eu destaquei aí no meio os principais fundos imobiliários que estão dentro da carteira do BCRI. O HCTR, que a gente já conhece bem, o DEVA e o VSLH, o Versalhes. Já falei um pouquinho sobre cada um deles, estou deixando também aqui na descrição os links para esses vídeos. Aqui temos um CRI que foi adquirido no mês de setembro, que é o Vila de Gaia, e tem algumas informações mais detalhadas sobre ele. É uma operação de crédito corporativo, o empreendimento está em Porto Alegre, sua série é sênior, e ali embaixo temos as garantias dessa operação. Uma coisa que eu senti falta aí no relatório é um detalhamento maior sobre as operações do fundo, né? Eles poderiam colocar esse detalhamento aí para o cotista, a exemplo do que outros fundos fazem. Bom, mas na minha opinião, é um fundo bem interessante, alguns filtros que não podem faltar sempre na nossa análise, a liquidez desse fundo, a qualidade dos papéis, o prazo médio de recebimentos também é importante, mas é claro que isso tudo não é suficiente, a gente precisa buscar mais, de repente entrar lá no site do fundo, explorar um pouquinho mais, e aí se tiver dúvida, entrar em contato com o departamento de relação com os investidores, é sempre muito importante que você tenha segurança a respeito de onde está investindo. Vídeos aqui na internet têm a intenção de ajudar nessa busca, mas de forma nenhuma você deve se basear unicamente nos vídeos, sejam nos meus ou de outros colegas que também fazem um excelente trabalho. E na próxima semana eu vou trazer um estudo diferente com 20 fundos imobiliários. Quer saber mais? Te espero no próximo sábado. Um grande abraço e até lá!